Olá, meus irmãos. A paz do Mestre Jesus esteja com todos vocês. Que Deus abençoe quem me ouve e que o Senhor possa vir falar conosco sempre por intermédio da sua santa e poderosa palavra. O texto hoje para nossa breve reflexão encontra-se no Evangelho de Jesus Cristo. Quero ler com vocês o capítulo 15 do evangelista e médico Lucas. Quero ler a partir do verso 25, que diz assim: Enquanto isso, o filho mais velho trabalhava no campo. Na volta para casa ouviu música e dança e perguntou a um dos servos o que estava acontecendo. O servo respondeu: Seu irmão voltou e seu pai matou o novilho gordo, pois ele voltou são e salvo. O irmão mais velho se irou e não quis entrar. O pai saiu e insistiu com o filho, mas ele respondeu: Todos esses anos tenho trabalhado como um escravo para o Senhor e nunca me recusei a obedecer às suas ordens. E o Senhor nunca me deu nem mesmo um cabrito para eu festejar com meus amigos. Mas quando esse filho volta, depois de desperdiçar o seu dinheiro com prostitutas, o Senhor comemora matando um novilho? O pai lhe respondeu: Meu filho, você está sempre comigo e tudo que eu tenho é seu. Eu quero repetir: tudo que eu tenho é seu. Mas tínhamos de comemorar este dia feliz, pois seu irmão estava morto e voltou à vida. Estava perdido e foi achado. Glória a Deus. Irmãos, eu creio que vocês já identificaram aqui a parábola do filho pródigo. A palavra do filho pródigo, a palavra pródigo significa esbanjador, embora alguns teólogos tenham trazido, alguns pregadores, essa novidade de que o pai é o verdadeiro pródigo por ser esbanjador da graça, esbanjador do perdão, e isso de fato é uma verdade. E o Senhor Jesus conta 3 parábolas que refletem justamente o tratamento daquilo que é a nação de Israel, aqueles que estariam responsáveis, que são os líderes, fariseus e saduceus, que deveriam cuidar das pessoas. O primeiro filho relata justamente aquele que é a ovelha que se perdeu dos 99 e aquele que antecipou a sua herança e matou o pai. Vamos falar que ele matou o pai, pediu a sua herança e foi viver uma vida dissoluta, uma vida mundana. E tudo em acordo com o pai, tudo em acordo com o pai. E o segundo representa justamente aquele que é a dracma perdida, aquele que perdeu alguma coisa dentro de casa, aquele que está perdido dentro da própria casa, ou seja, aquele que está perdido na própria presença de Deus. E dito isso, eu quero trazer hoje justamente algumas aplicações pertinentes a esse segundo filho, que é muito pouco falado, mas eu particularmente eu gosto de observar algumas coisas dele. Não que ele faça tudo errado. Vamos lá, vamos trazer para a nossa vida. A palavra diz assim, enquanto o filho mais velho trabalhava no campo, enquanto isso o filho mais velho trabalhava no campo. Na volta para casa, ouviu música e dança. Enquanto isso o que, irmão? Enquanto o filho mais novo se arrependeu. Nós precisamos fazer um paralelo. O filho mais novo, irmão, ele teve coragem, sabe, de assumir aquilo que queria e foi viver uma vida dissoluta. Era aquilo que ele acreditava. Gastou a sua herança premeditada, mas o pai dividiu a herança com os dois. Esse aqui também recebeu a sua parte da herança. Você pode ler lá anteriormente que a palavra fala que o pai dividiu a herança em partes iguais entre os dois. E a herança do filho mais velho acabou. A do filho mais novo acabou, porque tudo que está longe da presença do pai se acaba com o tempo. Essa é uma verdade bíblica. E ele retornou para casa a fim, depois de sentir fome, depois de comer com a bolota dos porcos, pensou que os empregados do pai teriam um melhor tratamento daquele que ele teria longe da presença do pai, e resolveu voltar como servo. Mas esse filho aqui retrata algo. Ele estava vivendo como servo e nós percebemos algumas coisas nele, algumas que eles fazem boa e ruim. Enquanto o filho está voltando, a palavra fala que ele estava trabalhando. E eu quero te dizer, meu irmão, trabalhe duro sim pelos seus sonhos, trabalhe duro para conquistar os seus objetivos,
Não é aí o problema, não é aqui a questão que o pai exorta ele, não é a questão do trabalho. Nós precisamos ter ambições, nós precisamos ter sonhos e projetos. Nós não devemos parar a nossa vida porque algumas pessoas saíram da nossa vida. Não, não, continue principalmente investindo em você. Trabalhe duro para conquistar seus sonhos. Em 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 11 diz: essa deve ser a ambição de vocês, esforçar-se para levar uma vida tranquila, se importando com os seus próprios negócios e fazendo o seu próprio trabalho, tal como já lhe instruímos anteriormente. Como resultado, as pessoas de fora da igreja vão confiar em vocês e respeitá-los, e vocês não precisarão viver às custas dos outros. Só que enquanto ele voltava para casa, enquanto ele adentrava, ele ouviu música e dança. E ele resolveu perguntar, no versículo seguinte, que é o 26, fala, e perguntou um dos servos o que estava acontecendo. Irmãos, e aqui eu quero fazer uma ressalva, porque aqui já começa uma sucessão de erros desse homem. Quando for perguntar alguma coisa sobre o que está acontecendo, se há alguma dúvida, em tudo, pergunte a Deus primeiro. Agora lembre-se que se for tomar um café com Deus, se for falar com Deus, nunca é bom falar com pressa. Então, quando for perguntar algo que está incomodando o teu coração, algo que está trazendo a respeito de qualquer pessoa que seja, pergunte a Deus primeiro. Porque somente Deus tem uma visão ampla de tudo o que acontece. Somente Deus sabe de todas as coisas. Deus é a própria sabedoria. E Ele ama que nós perguntamos. Irmão, nós não enchemos o saco de Deus. Ele tem desejo, seu coração anseia. Nós vemos isso ele enviando Jesus Cristo por nós. Ele anseia em ter um relacionamento com a humanidade. Ele anseia em ter relacionamento com os seus filhos. E em Tiago capítulo 1, no versículo 5 fala a respeito disso. Fala, se quiserem saber o que Deus quer que vocês façam, ou se quiserem sabedoria, eu quero trazer na versão Ferreira de Almeida porque é melhor. Ora, se algum de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus que dá a todos liberalmente e não censura, e será dada a você. Ele fala, peçam com fé. E a intenção era clara, era saber. E por que nós devemos perguntar, irmão, para Deus primeiro? O próximo versículo fala assim, ó, o servo respondeu, seu irmão voltou, e o seu pai matou o novilho gordo, pois ele voltou são e salvo. Ele dá algumas, o servo mostrou a visão dele, irmãos, e cada um tem um ângulo de visão diferente sobre determinado fato. E aqui que nós precisamos entrar nisso. Agora, somente Deus pode observar, e é por isso que nós devemos pedir a sabedoria por Deus, somente Deus pode observar de todos os ângulos. Irmãos, Deus sabe o que foi dito na sua ausência por pessoas que Ele te afastou. Deus enxerga coisas que você não enxergou. Às vezes não é perca, às vezes é livramento. Eu quero repetir, às vezes não é perca, às vezes é livramento. Agora cada um tem uma visão da realidade. Olha, eu gosto como ele fala, o servo, ele fala assim, ó, um novilho gordo. Aquilo que estava sangrando no coração daquele homem, daquele irmão mais velho, já começou a derramar mais ainda, né? E talvez ele fale sem saber, não estou entrando nesse mérito, nessa questão, mas aquilo, a música, a dança já estava corroendo aquele irmão por dentro, porque ele estava trabalhando, estava suando, e chega em casa uma festa por um irmão que é dissoluto, que é pecador, e aí aquele servo vem e fala que tem um novilho gordo, irmão, e olha, seu pai, pois ele voltou são e salvo, e talvez, e aqui eu quero falar que talvez aquele homem não quisesse. Talvez ele não quisesse. Tem muitas pessoas, irmão, que quer ver o outro que fez o errado tropeçando na casca de banana, que é a vingança, e nós percebemos isso ali na frente. Eu vou chegar lá, mas eu quero trazer um versículo sobre essa questão da visão, porque tudo se refere àquilo que está no nosso coração. O Senhor Jesus fala isso em Mateus capítulo 6, versículo 22. Quero ler com vocês esse versículo. Vou ler o versículo 22 e o versículo 23. A minha Bíblia traz o subtítulo de um corpo iluminado. Fala assim, ó, os olhos são como a luz para o corpo. Quando os olhos de vocês são bons, todo o corpo fica cheio de luz. Porém, se os seus olhos forem maus,
o seu corpo ficará cheio de escuridão. Assim, se a luz que está em você virar escuridão, como será terrível essa escuridão. E os olhos e os ouvidos são a janela da alma. Eu, na minha caminhada no deserto, irmão, aprendi muito como, principalmente, a me enxergar. Eu me via como um coitadinho, eu me via como, sabe, se tivesse necessidade de agradar pessoas. E três coisas, invariavelmente, aqueles que todos que são chamados e escolhidos por Deus, que vão passar pelo deserto, vão aprender isso. Vão aprender quem somos nós, quem são os de verdade e quem são os de mentira, ou seja, quem são os amigos de verdade e quem é Deus. E ali aquele homem talvez estivesse chegando no deserto pessoal dele. Eu falo isso com toda certeza, porque ele fala assim, ó, o irmão mais velho se irou. O próximo versículo, o irmão mais velho se irou e não quis entrar. E o pai saiu e falou com o filho, irmão. Por quê, irmão? Porque nós sempre queremos ver o outro bem, mas nós nunca queremos ver melhor que nós. Eu quero repetir isso. Nós até queremos ver o nosso irmão bem, mas nós nunca queremos ver ele melhor que nós. Ele estava trabalhando enquanto aquele irmão aproveitou e gastou todo o dinheiro, não é verdade? E como eu falei, muitas vezes nós torcemos. Isso acontece muito na questão da restauração de relacionamento, irmãos. Por exemplo, se houve um término, por exemplo, um marido, uma mulher que foi traído, ele quer ver a pessoa pagando justamente, meu irmão, com um chifre, com alguém que vamos dizer assim, com alguém que faz mal a pessoa, que faça ela sofrer. A gente tem essa tendência. E é bastante humano, irmãos. Bastante humano. Por quê? Porque nós queremos até ver a pessoa boa, mas nós queremos ver ela conosco e queremos ver ela um pouco melhor e fiel. E essa é uma tendência humana, irmão. É humana. Nós devemos combater isso dentro da nossa carne. Talvez você fale, Alisson, eu não sou assim. Irmãos, até perceber alguma pessoa que estava perto de você, que era um pouquinho pior, ela vai crescendo. Logicamente, a gente já vai investigando o Facebook, o WhatsApp, querendo saber com o que ela está trabalhando e com o que ela está ganhando dinheiro. A gente quer saber dessas coisas. A gente quer, sabe, a gente quer ver o irmão bem, mas nunca melhor do que nós. Eu quero ler com vocês Provérbios capítulo 15, versículo 16, o livro da sabedoria. Fala que é muito melhor, meu irmão, é muito melhor, e aqui é uma correção de visão, é muito melhor temer a Deus, o Senhor, do que ser rico e feliz. Eu vou colocar bem, porque ele fala, o pai chega e fala assim, ó, o pai insistiu com o filho, mas, o pai saiu e insistiu com o filho, mas ele respondeu, todos esses anos tenho trabalhado como escravo, mas o Senhor, e nunca me recusei a obedecer às suas ordens. E o Senhor nunca me deu sequer um cabrito para eu festejar com os meus amigos. Você está entendendo que ele tá ligado não naquilo que ele tem, e sim naquilo que ele faltou e que talvez ele mesmo não observasse que ele tem. Por quê? Porque ele fala que tem trabalhado como um escravo, espírito de servo, e é filho. Eu quero repetir, espírito de servo, e é filho, irmão, é filho. Quem não sabe quem é, irmão, quem não sabe quem é, não consegue acessar, sabe? Olha, quem não sabe quem é, não sabe o que tem acesso diante do Pai, não sabe. Ele se coloca como escravo, aponta a falta dele para o Pai, o motivo da ira dele. Irmãos, e vamos falar a verdade, nenhuma justifica mesmo, porque ele ficou no bom e o melhor. Quando eu falei da visão do servo, por que o servo tem uma visão diferente? Porque ele contou do novilho gordo, isso tudo deve ter inflado o coração dele, ele deve ter se irado, por isso que nós devemos perguntar para Deus, mas ele não falou que o filho voltou arrependido. Hora nenhuma o servo conta que o filho voltou arrependido. Tudo que ele fala é verdade, mas ele deixou de lado algo muito peculiar e bastante pertinente e importante para o contexto. E outra, o coração do pai ansiava, porque ele também não contou que o pai saiu correndo para abraçar o filho. Irmãos, quem sabe quantas lágrimas esse pai derramou em oração, esperando por um filho que se perdeu, não é verdade? Quem sabe o preço que esse pai pagou. E eu sei que esse pai,
ele tem a tipologia de Deus na Bíblia, mas também quando o Senhor Jesus dá, nós devemos ler a Bíblia em 3 dimensões, em 3 realidades: a espiritual, a simbólica, alegórica e a literal. É um pai literal, um pai carnal que representa sim Deus. Mas aquele filho estava arrependido e olha, nesse momento, no momento da ira, no momento da pressão é que revela aquilo que tem dentro do nosso coração, e é por isso que nós devemos observar porque estamos no deserto, irmão. Ele se irou e se colocou como escravo, se fez de coitadinho, o Senhor não me deu nada, sabe, pregando ali para o pai a teologia do cabrito, não para o Senhor, para me matar com os meus amigos. Você percebe que ele separa, olha, ele está desviado dentro da própria casa, irmão, separa da família, não para matar com a família, para matar com os amigos. E nada contra, irmãos, devemos ter amigos, eu tenho muitos bons amigos. Na verdade, no meu deserto eu descobri quem são os de verdade, por isso que eu estou falando para vocês. Olha, agora vamos continuar, porque quem não sabe quem é, meu irmão, quem não sabe quem é, de fato, jamais vai saber o que tem acesso. Eu quero ler o que está em Gálatas, capítulo 4, versículo 1, o apóstolo Paulo falando a nós sobre isso. Ele fala, eu digo mais isto: enquanto é menor de idade, o filho que vai herdar a propriedade do pai é tratado como escravo, mesmo sendo de fato dono de tudo. E aqui eu lembro, irmão, justamente da manipulação dos remédios quando nós somos criancinha, não é verdade? Em toda bula de remédio, em toda embalagem de remédio está escrito: mantenha fora do alcance de criança. Por quê? Porque ele não tem condição de administrar. Não podemos dar um carro para o nosso filho até que ele se torne maior e até que ele tenha responsabilidade para tirar a carteira de motorista e dirigir. Por quê? Porque ele vai bater, vai acelerar, vai se empolgar, pode até saber dirigir, mas não tem a capacidade de maturação necessária, ou seja, as experiências da vida, para poder ter acesso àquilo que de fato já é dele. E aqui está esse homem, pensando que é escravo, pensando que um cabrito satisfaria aquilo que está dentro do coração, revelando tudo aquilo que está dentro do coração. Olha, e ele fala, ele continua falando, ele continua justificando, fala assim, ó, mas quando esse seu filho, nem chama de irmão mais, irmão, quando esse seu filho volta, depois de desperdiçar o seu dinheiro, não, o dinheiro não era mais dele, o pai dividiu a herança, que inclusive estava entre os dois. Com prostituta o Senhor comemora, matando um novilho. Que visão equivocada, irmão, que visão equivocada. E aqui eu quero fazer uma ressalva, irmãos, eu não concordo do filho ter partido, e aqui representa justamente 2 tipos de pessoas. Como a Bíblia inteira nós vemos, irmãos, 2 tipos de pessoas que se acham chegam perto de Jesus: Saul e Davi. Nós vemos a igreja de Filadélfia e a igreja de Laodiceia. Vemos os 2 ladrões da cruz, e aqui vemos 2, mas esses 2 eles estavam completamente desviados. A verdade é que aquele primeiro mostrou o que estava dentro do coração dele e partiu para a vida dissoluta, mas esse aqui está olhando para o pecado do irmão sem olhar para o próprio. E essa é outra tendência bastante humana, irmão, observar o erro do outro. Esse seu filho volta, desperdiça o seu dinheiro, e quem transfere culpa, irmão, quem aponta os dedos, jamais cresce. Quem transfere culpa não cresce. Quem transfere culpa não tem maturidade. Quem não tem, sabe, a condição de olhar para si mesmo, olhar para o próprio umbigo. E eu quero falar, meu irmão, o mundo é mais que o nosso umbigo. Não cresce. Quem transfere culpa não cresce. Nós vemos isso no Jardim do Éden. Quando Eva morde a maçã, Deus chega para Adão, porque ele é o homem, ele é o responsável, ele é o líder do lar. Pergunta: onde estás, Adão? E aí ele fala que está com vergonha. Mas por que vocês estão com vergonha? Aí ele fala assim, ó: a mulher que tu me deste. Põe a culpa na mulher e põe a culpa em Deus. Tu me deste. E quando vai em Eva põe a culpa em Satanás. Ninguém assume culpa naquela situação, irmão. É algo incrível. E o Senhor Jesus mostra essa tendência bastante humana para nós, irmão. Em Mateus 7,3, ele fala que antes de nós tirarmos
O aguilhão que está no olho do irmão, nós devemos tirar primeiro a trave dos nossos olhos. Mas ninguém quer observar. E o pai amorosamente, irmão, vai corrigindo. Ele chega e fala, o pai lhe respondeu, meu filho, você está sempre comigo e tudo que eu tenho é seu. Percebe, irmão? Porque, e aqui eu quero fazer, porque esse é o pai de verdade, é o pai que representa o pai. E a palavra que procede da boca de Deus, ela é capaz de trazer luz à nossa escuridão. Mas somente mediante nosso reconhecimento. Por isso que é importante, irmão, não tem como nós lutarmos contra as nossas fragilidades, não tem como nós lutarmos contra as nossas fraquezas, contra as nossas debilidades, se nós não reconhecermos elas. Não tem. E é por isso que o arrependimento, ele é um dos rudimentos da fé. Ele se faz totalmente necessário ali no começo da nossa caminhada, a confissão. É bem capaz que ele confessou e o pai deve ter exortado, mas é a palavra que procede da boca de Deus que é capaz de corrigir tudo isso, irmão. Trazer luz para a nossa escuridão, luz que nos guia. Luz que nos guia. João 8,32, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Olha, agora eu quero terminar e partir por final, porque ele fala, mas tínhamos que comemorar esse dia feliz, pois seu irmão estava morto e voltou à vida, estava perdido e foi achado. Vocês percebem que dentro da mesma família pode ter pessoas que não se importam, como verdadeiramente aquele filho fazia falta para aquele pai, como aquela pessoa fazia falta para o pai. Quantas noites sem dormir esse pai deve ter vivido? E aqui eu quero deixar e terminar, meu irmão, com uma pergunta. Sabemos a realidade dos corações que estão à nossa volta? Sabemos de fato o que agrada a Deus? Sabemos de fato o que agrada a Deus? Porque ele estava morto e voltou à vida, estava perdido e foi achado, e era isso que verdadeiramente importava. E quando nós, paramos de apontar o dedo para os outros, quando nós andamos de mão dada, é impossível sacar as armas. Sempre terá dedos apontando, mas que não sejam os nossos. Porque Neemias 8:10 diz que a alegria do Senhor é a nossa força. E será que estamos agradando a Deus, perdoando os nossos irmãos por terem feito errado? Será que conseguimos observar os nossos próprios erros? E quero terminar falando para vocês que Hebreus 11:6, sem fé é impossível agradar a Deus. E a fé é cumprir os mandamentos de Deus. Devemos crer que Deus é Espírito e que Ele é galardoador para aqueles que o buscam em obediência, em fé, coragem e amor. Eu quero te dizer, meu irmão, minha irmã, que independente de como esteja, se você não se sinta assim, se essa palavra talvez não é para você, mas eu muitas vezes, eu falo porque é para mim, irmãos. Eu não tenho dúvida disso. Muitas vezes eu tratei o irmão religioso por achar que eu estava fazendo o certo, por achar que eu estava correndo o certo. Mas se não fosse o perdão de Deus sobre a minha vida, o meu passado de erros jamais teria sido anulado, jamais teria sido apagado. E eu tento olhar para as pessoas, irmão, com um olhar de misericórdia, porque eu sei quanto é necessário a infinita bondade do Senhor, que remove toda a culpa do nosso coração e que é capaz de paralisar com medo, com dúvida, pessoas que têm um futuro brilhante pela frente, como eu tenho certeza que esse filho pródigo teria. Não sejamos essa pessoa, porque a alegria do Senhor é a nossa força. Que Deus abençoe os irmãos, que vocês possam ficar com a paz do Mestre Jesus. Deus abençoe. Até uma próxima. Tchau, tchau.